Olá, tudo bem? Aqui é o Cirilo. E aqui é a Cíntia. Pessoal, a gente está aqui no Café A2 e é uma satisfação ter você aqui de novo. Brinde. E por que Café A2? Café A2 você vai pensar assim, porque tá o Cirilo e a Cíntia. Mas na realidade o Café A2 é porque está a Megalógica e você. E esse que é o grande barato dessa conversa, esse bate-papo, em que você participa com a gente, deixa seus comentários, manda, né, sugestões. Suas sugestões, suas críticas, temas que vocês queiram abordar, ou dúvidas. Eu passei por uma determinada situação, não soube lidar, como vocês lidariam com isso, e a gente vai trocar uma ideia. E hoje temos um tema legal. Problemas? Oba! E quando a gente fala de problema, na realidade não é o problema. O problema pode ser uma grande oportunidade. E como que você vê essa questão do problema? Como é que você vê isso, Cíntia? Por mim, por experiências que eu passei e pelos outros também que eu vejo. Às vezes, quando a pessoa tem um problema, dá aquele bug, assim, né? Tipo, tela azul. E aí você trava porque você fica nervoso, porque você fica ansioso e você não consegue se centrar de forma que... Bom, problema sempre há, sempre vai haver pra mim, pra todo mundo. E como é que eu vou fazer pra solucionar isso? E aí, quando a pessoa fica desesperada, ela bloqueia e não consegue. E isso já aconteceu muito comigo. Até eu evoluir pessoalmente, né, e profissionalmente, para poder entender que cada um tem um momento de se encontrar, é um exercício, pelo menos para mim foi um exercício até eu conseguir começar a entender que problema sempre vai ter, ok, mas que não adianta eu me desesperar, que eu preciso buscar soluções. E aí você pode se surpreender, porque normalmente você consegue solucionar uma coisa que a princípio você falou, meu Deus, vai ser praticamente possível, ou pode ser que não dê certo. E se eu falar pra você que você não tem problema. Não, mas peraí, todo mundo tem problema? Sim. Sim. E se o problema é algo que faz parte, assim como o conflito é algo que faz parte da vida, pensa o seguinte, eu afirmo que o problema ele vai gerar, no mínimo, um aprendizado, ele é uma oportunidade. Quando eu falei agora pra você, e se você não tiver problema? Pensa assim, faz uma lista. Lista aí quais são os problemas que você tem. Se fosse fazer uma lista, quantos problemas você teria? Vários. Desses problemas que você tem, que você fez a lista, que a Cíntia falou que tem vários, quantos você consegue solucionar agora? Nenhum. E quantos tem solução? Todos. Se todos têm solução, você não tem problema. Não tem problema. Porque assim, o problema você começa a dividir na tua cabeça. Os problemas que não tem solução, como minha bisavó Lindina falava pra mim, o que não tem remédio, remediado está. Esses, quer dizer que você não vai resolver no momento certo, mas agora ele não pode ocupar a tua mente com os problemas que têm solução. Porque os problemas que têm solução vão demandar a tua energia, e se você entender que se ele tem solução, você vai se programar para que ele possa ser resolvido, você não tem problema. É aquela coisa do tipo assim, você não focar a energia no problema. Porque você já tem esse problema, isso é fato. Se você consegue, é o que ele falou, não tem como resolver, remediado está. Agora, se você tem como resolver, há possibilidades de você correr atrás, então foca a energia na solução. Porque o problema não é problema, é como você encara o problema. Exatamente, como você encara é a chave do negócio. Sim. Eu costumo falar que o tempo e energia que você gasta para pensar pequeno é o mesmo tempo e energia que você gasta para pensar grande. Então o tempo e energia que você gasta pensando e demandando num problema que não tem solução naquele momento, você demanda no que tem solução. Você demanda essa energia para solucionar algo e ficar pensando. Não. Se você deu seguimento, cara, vida que segue. Você continua, você não pode ficar parado. Eu falo assim que movimento é vida, igual o coração, qual o nome daquele aparelho que você bota no coração? Monitoramento cardíaco, não é isso? Sim. O aparelho fica lá e vai lá, tum-tum, tum-tum. Isso é movimento, isso é vida. Agora, se o coração parar de bater, inércia, isso é morte. Então, assim, movimento é vida. E se você está se movimentando em prol da solução de algum problema, caramba, então você tá no caminho certo. E essa coisa de tipo, se fazer de vítima. Meu Deus, por que problema aconteceu comigo e tal? Gente, assim,
nada de mimimi, porque problema todo mundo tem. Alguns com problemas maiores que os outros, mas muita gente tem problema maior do que o seu. Então, assim, o tempo que se perde também se fazendo de vítima da situação, ou de que alguém fez, não sei o que, tem que ter maturidade, eu acho que pra encarar as situações. E exemplo, vamos falar de vida profissional. Bom. Né, que muito nos interessa aqui, você com certeza tá assistindo a gente. Às vezes, um problema ou algo que não seja exatamente um problema, mas uma questão complicada pode ser uma oportunidade para você. O problema, ele gera um movimento. Se você ficar parado, você vai ficar na inércia. Agora, o problema, ele faz com que você saia da sua zona de conforto para solucionar ele. Isso. Acontecendo isso, novas oportunidades surgem. E aí há um desdobrar de oportunidades. De oportunidade. Vamos dar um exemplo aqui profissional. Muitas vezes na sua empresa você tem sempre um projeto que é aquela batata quente que ninguém quer porque acha que ou vai dar muito trabalho, e às vezes nem é um projeto, mas uma ideia que tiveram e que acham melhor deixar isso quieto, vamos pelo caminho mais fácil, entendeu? Que isso aqui vai dar problema. Mas essa pode ser uma grande oportunidade para você. Na realidade, as grandes oportunidades e possibilidades de crescimento na minha vida profissional vieram através de problemas e de batatas quentes que foram colocadas para mim. Cada situação que veio para mim acabou se desdobrando em um universo de possibilidades em que, como é que você resolve um problema? Dando o seu melhor. Quando você faz o melhor possível para isso e você se organiza, você para pensar e coloca em prática, você não fica sofrendo pelo problema. E acho que esse é o grande X da questão. Você tem um problema, a sensação de que você não vai resolver, de que não sabe como resolver, gera essa inércia, paralisa. A procrastinação, né? Que é aquela coisa, tipo assim, eu não sei como fazer, eu não sei por onde começar, e aí você nem a solução você busca. Porque você fica tão assim, meu Deus, por onde eu começo, como é que eu vou fazer? E aquilo você vai enrolando, vai empurrando com a barriga. É interessante essa questão de vincular o procrastinar com a falta de resolução do problema. Porque você sabe que você tem que tomar uma ação, às vezes o problema que você tem, uma conversa com determinada pessoa vai resolver. E você fica alongando isso. Às vezes é mais simples do que parece, e aí você fica ali, ó, é bola de neve, voltas, né? Vira bola de neve. É aquilo que você ficou enrolando para resolver, você ficou procrastinando para você começar a fazer e decidir. E aí sim, esse problema ele vai ganhando cada vez um corpo maior, porque você, em vez de tomar uma decisão, uma atitude para resolver, você não resolveu. Então, quando a gente fala em problema, a gente tem que associar, e aí, assim, problemas, como falamos logo no início, problemas né? Com uma oportunidade de você, sim, se desafiar. Não é fácil passar pelos problemas, mas encarar eles, lidar com eles, caramba, quem não tem problema? Não é que seja fácil. Ninguém tá dizendo que, mas é fácil solucionar. Não, às vezes pode ser mais simples do que parece, mas às vezes pode ser difícil. Só que você tá aqui, no ponto X, né? Você tá no 0. Pra você chegar no 10, você tem que percorrer passo a passo. Sim. Então, se você for aos poucos, você vai conseguir em algum momento, não importa o tempo que demore, você vai conseguir a solução. Ou você vai conseguir alguma coisa que você almeja, que você deseja. Às vezes dá tempo ao tempo, né? Dá tempo pra si também, mas não ficar na inércia. E se a gente fosse dar uma solução pra eles de como solucionar um problema? Se fosse criar algumas etapas. Na realidade, depois a gente pode até falar sobre análise SWOT, que é uma coisa legal, que a gente fala sobre forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, mas acho que é um outro papo, é pensar o seguinte, que você, quando você enxerga esse problema, você tem que mitigar, você tem que fazer uma ação. A inércia é gerada porque você trava em prol do problema. Agora, aí rola desespero, não sabe o que vou fazer, respira fundo e pensa, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, quem vai me ajudar para fazer isso, quem vai me ajudar a solucionar isso. É da mesma forma como um conflito, sabia? Que conflito que você pode evitar de uma forma negativa, né, que é negando e não enfrentando ele, ou você enfrentando o conflito de forma positiva, mediando a questão. O problema é a mesma coisa. Você ficar negando ele e evitando, né, ignorando uma solução, você está aumentando o problema. Então o que você faz? Você
você vai de frente para esse problema, enfrenta ele. Você pondera e vê o que pode ser feito a curto, médio e longo prazo. O que você não pode fazer a curto prazo, não tem o que fazer. E assim, enxergar de duas formas o problema. Isso assim, eu passei, e isso é uma experiência minha comigo mesma, de transformação. De uma pessoa que via o problema e pum, travava, até uma pessoa que hoje consegue solucionar as coisas porque consegue manter a calma e fazer isso que a gente está conversando agora. Que é uma questão realmente de transformação. E aí eu tiro por mim, assim, a partir do momento que eu entendi que me traz eu ter o controle sobre a situação, me empodera. Isso é legal, a partir do momento que você percebeu que quando você assume o controle, você tem mais força. Eu tenho mais força, e isso me empoderou, porque eu falei assim, caraca, eu sou capaz, eu tenho como resolver, eu tenho a solução. É porque você é responsável pelo que você tem controle. O que foge do teu controle, o que não está ao seu alcance, você não tem essa responsabilidade. E se você é responsável pelo seu controle, você consegue ter autonomia e você se sente mais forte. Então se você, como eu falei, que você pensa a curto, médio e longo prazo, você vê o que consegue fazer a curto prazo, caramba, é ótimo, resolve uma coisa de cada vez. Às vezes a gente quer resolver todos os nossos problemas de uma vez só. Não vai ser possível. Sabe o que eu estava pensando? Que a Megalógica surgiu através de problemas. A Megalógica, quando surgiu a fazer 19 anos, foi quando eu e o meu irmão gêmeo sentamos e vimos o que a gente poderia trabalhar juntos, de que maneira a gente poderia desenvolver isso. Qual é o problema que a gente tinha? A gente estava duro, a gente precisava se movimentar. E aí nós fomos até Curitiba buscar informações, aprender, para começar a trabalhar com treinamentos e como juntar isso com design. A necessidade gerou um movimento. E aí, quando você trava, às vezes a gente tem mania de ficar falando assim, nossa, por que eu? O tempo que a gente perde, que a gente dispensa, a energia que a gente demanda desnecessariamente, tentando imaginar por que você e não com o outro e tal, você deveria estar agindo. E aí você não age e as coisas não acontecem. E outra coisa que fez diferença pro meu entendimento também é que quando você enxerga que isso é uma oportunidade de visibilidade e crescimento para você dentro da sua empresa, né, perante a sua diretoria, a sua gerência, os seus colegas de trabalho são pessoas que também estão te avaliando o tempo todo, né? A gente é visto, avaliado, analisado o tempo inteiro. Então, essa questão da batata quente é muito legal porque é o seguinte, cada batata quente que vem parar no teu colo, em vez de você pegar isso e quero passar logo pra alguém, não, pega e destrincha ela. Faz dela uma oportunidade, faz o quê? Um purê de batata? É uma batatinha frita. Uma batatinha frita, uma batata solteira, vai ficar lindo. Vai ficar maravilhoso. Mas é bem por aí mesmo, porque eu já desenvolvi produtos que vieram parar no meu colo porque ninguém queria. E se tornaram mega lançamentos porque eles foram se desdobrando em oportunidades. Mas é pegar aquilo ali, parar e ver como que ele pode ser feito e fazer bem feito. E não ficar na sofrência. E aí, isso é uma coisa legal de falar também. O problema e essa sofrência te coloca na mediocridade, porque você não age em alta performance, você diminui a sua performance porque você fica se comparando e pensando o que será, mas se eu fizer isso aqui, será que vai dar certo? Vive a pessoa que vive do e se? Isso é horrível, porque você sofre por antecipação. Então assim, mas e se eu fizer isso aqui, o que será que vão pensar de mim se não der certo? E o tempo tá passando. E o tempo tá passando. Se não der certo, tudo bem, você fez você teve uma ação que não deu certo, ok, isso não é um problema, isso é um sinal que inclusive marketing assim, é experiência, experimentar, tentativa e erro, porque não existe um caminho, existe o que a gente tem uma grande noção daquilo que pode dar mais certo, diversas ferramentas, mas você vai experimentando as estratégias, então às vezes você vai por uma estratégia, vai por um lado que não vai dar muito certo, mas isso é ótimo, porque você sabe que nunca mais você vai voltar ali. Passou por uma situação, você aprende com ela. Então, se desdobrar algo parecido, você já sabe como passar por isso. Experiência é isso, né? Quando você fala assim, eu tenho experiência de mercado. Tem muita gente que é formada, tem pós-graduação, mas não tem experiência. Hoje em dia a experiência conta muito.
entendeu? Tem muita gente aí que não tem tantos cursos, mas tem uma experiência absurda porque vivenciou. A prática traz essa questão de você ser melhor e vivenciar coisas onde você consegue ali na frente lidar melhor. Então isso conta muito. Então quanto mais desafios você se colocar, enquanto mais provas você se colocar e você tiver, você vai ter mais possibilidade de crescimento pessoal, profissional, de evolução, oportunidades de visibilidade. Sim. Um copo d'água no problema não se nega a ninguém. A Rafa disse que um copo d'água é um problema, não se nega a ninguém, né? É exatamente por aí. Os problemas, eles virão o tempo todo na nossa vida, né? E aí tem uma questão muito importante, quando a gente fala em problema, é porque se você fica o tempo todo demandando tempo, pensando na responsabilidade, né, na culpa de quem é o problema é dele, porque ele fez isso, coisa e tal, você começa o tempo todo a botar, a ficar parado por causa, tentando descobrir a causa do problema e você não age. E aí a gente acaba responsabilizando sempre alguém pelo problema e a gente para. E quando você trava, entenda, quem trava é você. Então o problema está em você. E isso vem com uma coisa muito feia, esse do problema estar na gente, e aí quando você começa a ficar criando justificativas e desculpas por causa de uma situação que você também não pode ter sido exatamente culpa sua, mas que você é envolvido, você também tem responsabilidade sobre isso. E aí é uma coisa que eu particularmente identifico na hora e eu acho muito chato. E é horrível quando você começa a dar desculpas, justificativas, isso fica feio. Porque é como se você estivesse fugindo do problema. Aí volta naquela questão, vou pelo caminho mais fácil, vou botar a culpa no outro, vou inventar uma desculpa qualquer e aí, psicologicamente, eu me livro. É mais fácil você assumir a questão, mesmo que você não tenha uma total culpa, mas você tem responsabilidade e aí sim se torna, essa é mais uma oportunidade que você tem de tomar a frente da situação, resolver a questão e quem vai se destacar com isso é você, né? Tem muitos problemas? Espero que esse bate-papo aqui tenha te ajudado a você ver que não é só você. Todo mundo tem problema. Só que esses problemas se desdobram em possibilidades que normalmente terminam em aprendizado e em sucesso. Tudo é como você encara. Encara de frente. E por encarar de frente, escolhe o seu problema. Qual que você vai começar agora a tratar hoje? Se prepara e se divirta. E depois deixa aí os comentários do que isso agregou pra vocês, se vocês se colocaram o desafio de praticar essas dicas. Mais sugestões. Mais sugestões também. E assim, nos acompanhem nas redes sociais que estão aqui embaixo, né? E assim, entrem no nosso canal do YouTube, se inscrevam lá, marquem lá o sininho pra toda vez que a gente tiver um vídeo novo, vocês receberem notificação. Pessoal, obrigado e até o próximo café. Obrigada. Tchau.